Boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo bem? Tudo certo? Tá bom, então. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um. Quem quer quarto VIP? Ó, quem quer quarto VIP tem que pedir logo, porque já tem gente querendo. Não, esse aqui não pode ser. Ó, esse deve ser dos. Bom, pessoal, alguém tem algum pedido de oração, algum agradecimento, alguma coisa que gostaria de relatar, ou algum pedido especial para fazer, para que nós possamos estar orando? Eu gostaria Pode falar. boa noite. Eu gostaria de Boa- pedir, né, para vocês orarem pela minha família e também porque eu vou fazer prova no mês de agosto e são várias provas. E aí eu tenho que estudar bastante para tirar nota boa, né? E passar. Daí eu quero pedir que vocês orem para Deus me ajudar a ter disciplina e dedicação. Também peço pelos irmãos do pequeno grupo e pelo nosso estudo de hoje, né? Para a gente obedecer o Senhor. Amém. Alguém mais? Acho que nenhum outro pedido especial, né? Vamos fazer uma oração? Eu vou me colocar de joelhos, se vocês quiserem se colocar também. Oremos então. Querido Deus, grandioso Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, mesmo à distância, para estarmos a Tua Palavra. Obrigada pelos ensinos, por este livro que estamos lendo, estudando. Pedimos que o Senhor possa nos dar discernimento e possa nos encaminhar conforme a Tua vontade, que possamos andar segundo toda a luz que nós recebemos. Pedimos em especial pela Evelyn, que o Senhor possa estar com ela nas provas que ela terá, que o Senhor possa ajudá-la tanto a estudar como a lembrar, que o Senhor possa abençoá-la e também estar com cada um aqui presente. É isso que pedimos tua proteção, tua presença conosco aqui no estudo, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, boa noite, bem-vindos aos que entraram agora. E o estudo de hoje tá bem especial. O título, né, o tema, é o selo de Deus e a marca da besta. Quem vai estar dirigindo o estudo para nós hoje é o Gustavo Brida. Gustavo, os próximos momentos com você, fique à vontade. Que Deus o abençoe e que Deus o use. E pessoal, quando vocês quiserem conversar, fazer alguma participação, fiquem à vontade também. Com você, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Se alguém tiver algum comentário, pode levantar a mão, né? Com aquele botãozinho que você aperta aí e ele aparece ali. Então, como a Bela já falou, né? O estudo de hoje vem dizendo sobre o selo de Deus e a marca da besta. E eu vou começar aqui lendo, né? O primeiro subtítulo, que é Só Duas Classes. E vem dizendo assim: só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente ou com o selo de Deus vivo ou com o sinal
da besta ou de sua imagem. Você pode notar aqui que é ou um ou outro, né? Como vem dizendo lá em Mateus 6:24, você só pode servir de dois senhores, você só pode servir a um. Lá vem dando um exemplo sobre o dinheiro, né? Ou você ama a Deus ou você ama a Mamon, né? E continua dizendo assim: no grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer ou pobre. Então, aqui vem dizendo, né, daquelas pessoas que, como diz assim, tipo, uma frase, tipo assim, né, que as pessoas que ficam em cima do muro, né, não estão nem de um lado e nem do outro, né, eles não tomam partido se estão de um lado do conflito ou do outro lado, ou se estão do lado da verdade ou do engano, né, e segue dizendo que todos esses estão incluídos entre os inimigos de Cristo. Então, vai dizer aqui mais para frente, né? Todos esses vão ser os que vão receber a marca da besta. Vem dizendo aqui mais para frente e a gente já vai chegar lá. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Tem um versículo que agora eu não me lembro qual que é, mas que diz assim que o ímpio continue fazendo a injustiça, né, e o justo continue fazendo justiça. Então, ali você, com o aproximar, né, do fim do tempo, a gente já vai ver ali claramente quem que é os filhos da luz e quem que são os filhos das trevas. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo, nascer de novo. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. São essas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descreve a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Então, essa diferença é daqueles que são os filhos da luz, né, que são os nascidos novamente, né, e entre aqueles que são do mundo, que, como disse ali, se mesmo que eles não falem, eu sou de estou contra Deus. Mesmo que eles não falem assim, tomem o partido certo, eles vão estar incluídos entre os inimigos de Cristo. Alguém tem algum comentário? Davi não, desculpa, Gustavo, eu achei interessante que Ellen White aqui coloca que esse contraste, que a separação não é somente tipo de ser cristãos, enfim, mas que é o nascer de novo. E ela também fala que o nascer de novo é uma coisa rara, né, entre as pessoas. Então, o que realmente nos diferencia do mundo não é o que a gente faz, né? Não é assim, muitas vezes sei lá, até as nossas obras, o que a gente aparenta ser, né? Mas é mesmo se a gente experimentou o novo nascimento ou não. Ali que vai ser a parede, né? Como ela fala, a parede de distinção, de separação entre quem é realmente de Deus e quem é do mundo. Então, achei bem. Sim, é sempre o povo remanescente, né? Não, é sempre a minoria. E alguém mais tem algum comentário? Acho que não. Então, a Helena gostaria ou não? Não, não gostaria, não. Tá bom. Então, o próximo subtítulo é Membros da família são separados. Os que têm sido membros da mesma família são separados.
Sobre os justos é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus, unir-se-ão com um grupo de santos na luz, entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Este será tomado, seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os com que se eles se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Então, tem um outro texto também que diz que teremos que deixar pais, irmãos, filhos, para seguir a vontade de Deus, né? E é exatamente o que está escrito aqui, que às vezes os membros de uma mesma família são separados por causa dessas controvérsias, né? E os que forem obedientes aos mandamentos de Deus unir-se-ão com um grupo de santos na luz. Então é sempre ali um povo, né? Que Deus separa, um povo que manifesta, né, ali o seu caráter, né? E esses aqui entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Alguém tem algum comentário? Ou não? Não Eu tendo? gostaria de, Ah, eu tá. gostaria de Pode comentar a falar. respeito do novo nascimento, né? Quando Nicodemos perguntou para Jesus e Jesus explicou que era necessário que ele nascesse de novo, essa experiência na nossa vida, né, que deve ser também em cada ser humano, é refletida em tudo. E aí cabe a nós observarmos em nós o que tem sido feito através do Espírito Santo, porque no Desejado de Todas as Nações, né, o Senhor nos explica que a ira, a impaciência, o orgulho, tudo isso é retirado e os frutos do Espírito estão em nós e a gente pode transbordar o amor de Deus, as coisas celestiais, o amor pela palavra e muitas vezes a gente fica assim como Nicodemos, né? Aquela guerra entre o eu e a vontade de Deus. E isso daí é uma coisa muito crucial, principalmente para recebimento do selo, né? Essa parte me chamou bastante atenção. Sim. Alguém mais tem algum comentário? Não tendo, eu vou prosseguir. Esses dois subtítulos aqui eu vou juntar, né? Fazer um só, que é julgados pela luz que recebemos e não há desculpa para a cegueira voluntária. Vem dizendo assim: muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu, antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão de esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o homem viva de acordo com ela, e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezar encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam-se a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será em todos os casos proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Vem dizendo assim no próximo subtítulo: ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter.
Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo, e a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los no juízo. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu a nossa percepção, mas pela luz que resistimos e que rejeitamos. Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada, e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. Uma parte que eu achei interessante aqui nesses dois subtítulos, né, é dessa parte aqui, que diz assim: os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. É, é engraçado porque tem, assim, tipo, só uma ilustração, né? Tem pessoas, você vai falar, assim, de uma certa coisa, né? E elas falam, ah, não quero nem ouvir, porque senão dessa questão aqui, né? De cegueira voluntária. Às vezes você vai falar de uma coisa e aí a pessoa, ah, não quero nem ouvir, porque melhor não saber, porque se eu não souber, minha consciência vai estar tranquila, tudo. Mas aqui vem dizendo que estes serão considerados culpados perante Deus, como se tivesse ouvido rejeitado. Isso é muito importante, né? Porque às vezes uma pessoa vai falar com você e você rejeita aquilo, mas você nem ouviu e você é tido como se tivesse ouvido e rejeitado aquilo ali. Alguém tem algum comentário? Kalael, pode falar. O interessante é que a relação que nós podemos fazer com o título, né, o selo de Deus e a marca da besta, será um evento onde todas as pessoas estarão cientes, né, do último apelo que Deus vai fazer à humanidade, né? Quando você lê Apocalipse 13, o 14, o 18, você vê esse contexto onde as pessoas terão a decisão mais importante que elas vão tomar na vida delas, de ou escolher a Deus ou escolher, né, a Satanás. E o interessante é que ninguém vai ficar sem digamos assim, ninguém vai poder ter a oportunidade ou a opção de, ah, não quero ouvir. Não. O texto do Apocalipse, ele é bem claro. Esse evangelho, né, as 3 mensagens angelicais será pregado a todas as nações. Então, todos não vão ter mais desculpa, assim, para dizer que não conheceram a mensagem ou algo do tipo. E aqueles que não conheceram, claro, como diz o texto, né, eles não serão condenados pela luz que eles não receberam. Mas nesse final dos tempos, né, quando o selo de Deus, a marca da besta estará em tona, não vai haver mais essa coisa de você rejeitar ou não. Será a última chance que Deus vai dar à humanidade, né? A última chance mesmo. O interessante é que Ellen White fala que as decisões que nós tomamos hoje, elas vão influenciar de modo significativo na nossa decisão lá no futuro. Ou seja, se você acha que, ah, não, quando estiver perto do decreto, eu me santifico. E aqui atualmente você não se santificar, pode ter certeza que as decisões que você toma hoje vão te levar lá na frente a rejeitar, entendeu? Então é importante a gente se consagrar a Deus enquanto é tempo, né? Aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá de luz hoje, e é isso. Esse é o meu comentário. Obrigado. Alguém mais? Sobre isso que o Kalael falou, é bem interessante, assim, né? Não sei quantos já leram o livro Que farei para dar a vida eterna. E lá vem dizendo exatamente isso, né? Que o tempo de mudança
de você aceitar verdadeiramente, né? É hoje, é agora, não é amanhã, não é daqui a uma hora. Você tem que aceitar hoje, agora, neste exato momento. E isso nos finais dos tempos vai ser muito assim importante, né? Porque você para ser selado, né, para ser ou com a marca da besta ou que o que eu quero para todos, né, que sejamos selados com o selo de Deus, é que nós tomemos o partido, né? Nós sejamos inteiramente de Deus. Não é, tem que ser 100%, nem 99,9% só de Deus e 0,1% do mundo, Satanás e tal. O tempo de mudança é hoje, né? E o próximo subtítulo tem como a importância da beneficência prática. Me dizendo assim, as decisões do último dia recaem sobre a nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são reconhecidos como filhos de Deus. Tem algumas pessoas, né, como essa descrição aqui, né, que há entre os gentios almas que servem Deus ignorantemente. São aqueles ditos trabalhadores da 10ª hora, né, que não são adventistas, mas, como veio dizendo aqui, né, guardam toda a lei ignorantemente, sem saber, e essas, como diz aqui, né, serão suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração. Então, às vezes, você dá pouco caso assim, para uma pessoa, né? Mas não que você não tenha que pregar, né? Mas para essas pessoas, principalmente, né? Porque elas já estão, tipo assim, meio caminho andado, né? Elas já estão ali fazendo as coisas, né? Mas tem também sempre, tipo, aquelas pessoas, por exemplo, os zens, né? Que eles são veganos, comem alimentação, não sei o quê, e sempre Satanás utiliza também, isso é muito importante, tudo de Deus tem a contrafação de Satanás, né? A alimentação vegetariana estrita, né, que é a verdadeira, né, vamos dizer assim, e Satanás propõe o veganismo, né? E sempre assim Satanás tem a sua contrafação, né? E vai dizendo assim: quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos de ouvir dos lábios do Salvador, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração de infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e gozo ante as suas palavras de aprovação. Eu vou emendar com o próximo subtítulo que vem dizendo o motivo da cunho às ações. No dia do juízo, alguns apresentarão essa ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão: eu montei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei as necessidades das viúvas e acolhi para os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo que fizeram, o próprio eu foi realçado consideravelmente. É o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as como ignomínima ou elevado valor moral. Isso aqui é muito importante, assim, né? Porque
tem aquela, quando Deus fala lá, né? Vocês me abrigaram, né? Deram-me comida, deram vestes. E aí eles falam, Senhor, mas a gente não fez isso. Aí Deus fala que quando eu fizesse a um desses pequeninos, a minha fizestes. E tem aqueles também que falam, mas Senhor, a gente fez isso. Mas como está dizendo aqui, os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo, tão exaltando que eu fiz isso, eu batizei tantos, eu salvei tantos, eu dei tantos estudos bíblicos, não, sempre exaltando o eu, né, e não Cristo, né, que a ação não é agradável à vista do Senhor. Então, isso é muito importante, né? E alguém tem algum comentário? Hein, Gustavo, o interessante, vocês estão me ouvindo? Sim. O interessante é que quando fala que a beneficência prática vai ser importante no julgamento e no juízo final, e também aqui falando sobre os motivos, a gente percebe muito que o evangelho é mais prático do que teórico, né? Não desprezando o estudo das profecias e nem o debruçar de temas teológicos, mas a gente percebe que o evangelho é simples na sua prática e que muitas das coisas e muitas das pessoas que a gente pode imaginar que por não ter um conhecimento que nós temos, essa pessoa pode não se salvar por conta da falta de conhecimento, mas a gente se esquece que aquilo que ela praticou, fazendo com os motivos corretos, né, guiado pelo Espírito Santo, ela está muito mais à frente do que nós que temos o conhecimento intelectual, teológico. Isso faz lembrar que antigamente os primeiros cristãos, eles têm uma história a história de cristãos, Perpétua e Felicidade, lá do primeiro, segundo século, que elas foram perseguidas, um grupo, elas estavam contidas num grupo de cristãos, que elas recusaram adorar o imperador, e elas foram tão firmes no propósito e na fidelidade o grupo em geral, mas principalmente a história dessas duas mulheres, que eu acredito que elas poderiam não ter tanto conhecimento teológico, mas o prático, o que ela entendeu sobre adoração ao verdadeiro Deus, ela colocou isso em prática. Então, nós devemos ter isso em mente que tudo que chega a nós, nós devemos pedir a ajuda de Deus e o poder dele para que possamos fazer com os motivos corretos aquilo que nós aprendemos. Né? É esse meu comentário. Alguém mais? Eu acredito, assim, né, gente, que o entregar-se inteiramente a Deus e permitir o agir de Deus na nossa vida, né, para que o eu seja deixado de lado, de fato, a vontade do Senhor reine, e assim a gente vai estar com o motivo correto. Mas aí sempre com orações e súplicas pedindo a Deus e confessando e buscando a Deus, a gente vai ter a oportunidade de ali ser transformado. Nunca se assim deixando, né? Ah, porque eu já orei, e eu já fiz isso, fiz aquilo, mas a gente sempre pode melhorar e buscar excelência, assim como tudo que Cristo fez foi com excelência, dando o melhor de si. Verdade. Alguém tem mais algum comentário sobre esses subtítulos? Acho que não. Então, vamos para o próximo subtítulo, que é O que é o selo de Deus? Vem dizendo assim: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, né? Sim, não é uma marca, sim. É só, vem dizendo aqui, né, que a consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados.
Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, ela já começou. E agora vem dizendo, cinco, na verdade, seis aqui, né? Seis textos aqui sobre o sábado e o selo de Deus, né? O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, a observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, aqui nesse subtítulo aqui, né, vem dizendo que bem claro, né, que o selo de Deus, né, o verdadeiro sábado, né? E interessante, né, que eu estudei 4 meses lá numa escola missionária do Espírito Santo, em Séries, e lá a gente teve uma aula, acho que foi acho que foi de Full Fé e Fundamentos da Fé Cristã, né? E lá o pastor Benjamin, né, ele deu aula lá, aí ele tava falando lá, né, que uma coisa bem interessante, né, que os selos, né, dos antigos, assim, né, dos reis, né, tinham o seu nome, tinham ali é, da, o que ele era, né, e o selo de Deus, né, vem dizendo aqui, observando, de todos os 10 preceitos, só o 4 contém o selo do grande legislador. Então, ali, né, o selo é o sábado, né, e é o Criador dos céus e da terra. Então, vem dizendo assim, né, o selo tem todo o seu, vem dizendo tudo ali, né, que é o sábado, que é a adoração a Deus, né, que é o Criador dos céus e da terra, né, e eu vou emendar aqui com outro subtítulo para a gente andar um pouquinho mais rápido, que é semelhança com Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus, todos que receberem o selo, né, devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa, praticam as obras de Deus. Eu acho que em João 14, verso 15, né, diz que os que me amarem guardarão os meus mandamentos, né? E é o que vem dizendo aqui, né? O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa, e o selo de Deus é a guarda, né, do sábado ali, né? Então, é a obediência à sua lei, né? E praticam as obras de Deus. Continua dizendo assim: os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Com todas as faculdades
que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a este ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Alguém tem algum comentário? Acho que ninguém. Então vamos continuar. No tempo do selamento, agora. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam agora em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento do fim, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que ela, senhora Hastings, estava selada, e a voz de Deus ressurgia e se ergueria sobre a terra, estaria com 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela repousaria durante o tempo de angústia. Em nossa terra, vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados mortos que morrem no Senhor. Vou continuar aqui com o próximo subtítulo. Oxalá o selo de Deus seja colocado em nós. Dentro em pouco, será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, para que os deterá, quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal. Não está longe este tempo solene. Em vez de se tornar fraco e resoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Então, essa última parte aqui, é muito importante. Porque às vezes a gente está desanimado, fraco e resoluto, nós devemos estar, assim como nós estamos aqui fazendo hoje, reunidos, buscando forças, e ânimo para o tempo do fim, para o tempo de angústia. Alguém tem algum comentário a fazer? Acho que não. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ler mais 2 subtítulos aqui. O que é a marca ou o sinal da besta? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância deste dia é o sinal da besta. Então, assim como lá com o sinal,
com o selo de Deus, né? Aqui agora nós temos os textos, né, sobre o sinal da besta, né, a marca da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal, domingo, né? Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. A todos, os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Os homens não só deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. O próximo subtítulo vem dizendo assim: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto dominical, né, compelindo os homens a venerarem este falso sábado, né? Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas este tempo ainda não veio. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele, maiúsculo, né? Ele, Deus, e eles, nós, né? Como uma prova de fidelidade deles. Os que, na grande crise que está perante nós depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo, exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Mesma coisa para o que falou no começo, né? Que quem, mesmo que não fale, né? Eu sirvo ao mundo, né? É, quem não toma partido, assim, mesmo esses receberão o sinal da besta, mesmo aqueles que estão em cima do muro, né? Vamos dizer assim. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois este é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, e a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Alguém tem algum comentário? Eva, pode falar. Algo que eu achei interessante nessa parte da marca da besta, que eu até havia comentado na lição da Escola Sabatina da semana passada, é uma relação direta entre o que os escritos de Ellen White nos falam e o que a Bíblia nos revela com relação a profecias do que vai acontecer. Por exemplo, existem pessoas, a gente sabe, que tratam os escritos do Espírito de Profecia como sendo algo relativo ou apenas conselhos, ou como a maioria fala, não é fonte de salvação. Mas algo que eu notei que é bem interessante, que eu estava refletindo acerca disso, é que no capítulo 13, né, de Apocalipse, onde fala sobre a marca da besta, a partir do verso 17, fala que a gente não vai poder, esse sinal vai fazer com que os verdadeiros selados, né, adoradores de Deus, não poderão comprar nem vender. E aí a gente se pergunta, o que vai acontecer então? Será que a gente vai ter que se entregar assim que sair o decreto? E aí a gente volta para o que Ellen White falou há mais de 100 anos atrás. Vida no campo. Então, essa é a solução para quando o decreto dominical sair, que a gente já deve estar treinando antes, não como as pessoas falam, né, fuga para o campo no decreto, mas antes, porque é isso que vai dar o autossustento, como a maioria eu creio que já sabe, para que nesse dia em que não será permitido os selados de Deus, né, comprar ou vender, realmente não precisem comprar ou vender, porque nós vamos ter cultivado ali através da vida do campo. Então a gente vê
a importância desses conselhos e como estão diretamente atrelados com as orientações proféticas da própria Bíblia, né? Sim. Alguém tem mais algum comentário sobre essa parte aqui? Acredito que não, então vamos continuar aqui. Já estamos acabando aqui o último, deixa eu ver, último subtítulo. A imposição da observância do domingo é a prova. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas, quando for expedido o decreto que impõe o sábado puro e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Aquilo que a gente comentou no começo, né? Que no fim dos tempos, né? Vai estar ali claramente quem são os filhos da luz, né, e os filhos das trevas, né, e aqui vem repetindo isso, que será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro, né. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e um modo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, né, que é o sábado, né, que é o sinal ali, o seu selo, né, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, que é o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Então, repetiu aqui várias vezes, né, que os que continuarem desobedecendo a lei, os que continuarem a transgredir, né, o sábado, mesmo como eu falei no começo, né, mesmo que ela não tome o partido que ela não decida, ela vai receber o sinal da besta. Alguém tem algum comentário mais? Posso comentar? Pode. Dá para ouvir direitinho? Sim. Ok. O que eu queria comentar, fazendo um apanhado geral sobre o que está sendo falado aqui, por que os selados, eles terão o caráter de Cristo? Porque quando Cristo esteve na Terra, ele tinha... O que ele tinha em primeiro lugar? Era a honra a Deus. O que estava em primeiro lugar era a honra e a adoração e a obediência total aos preceitos de Deus, à vontade de Deus. E quando a gente vê nesse contexto do final dos tempos, a adoração, ela vai ser o ponto principal, né? A marca da besta ou o selo de Deus, o sábado ou o domingo. Adoração verdadeira ou adoração falsa. E a gente pensa que isso vai ser só numa grande coisa, né, no final dos tempos. Mas olha em quantas coisas que a adoração a Deus está presente hoje no nosso tempo. Por isso que a gente diz que hoje é o tempo de preparo, porque em nosso redor, em nosso meio, são muitas as escolhas que a gente tem que fazer que envolvem adoração. Eu tenho um amigo batista, e de vez em quando a gente conversa alguns temas bíblicos, né?
E eu sempre introduzo alguns temas bíblicos relacionados à adoração também. E eu lembro que a gente já conversou sobre música, e aí o argumento dele é sempre, não, eu acho que não tem muito a ver. E aí, até que ele introduziu o tema do sábado, né? Foi uma conversa bem longa sobre o sábado, sobre adoração a Deus, e o argumento dele foi o mesmo argumento. Não, eu acho que não. Eu acho que não importa. Aqueles argumentos, né? E a gente vê que sempre o eu acho está em primeiro lugar, né? E não assim diz o Senhor está em primeiro lugar. Por que os selados, então, terão o caráter de Cristo? Porque aqueles que têm o caráter de Cristo, sempre em primeiro lugar, o que estará em nossa mente vai ser preceitos de Deus, o que está escrito. Então, sempre que o que vai vir à nossa mente vai ser, está escrito e é assim que a gente deve fazer. Se Deus mandou que nós adorássemos esse dia, está escrito que esse dia deve ser o dia do Senhor. Então, nas pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, aí que a gente deve começar a pensar quem nós estamos adorando, qual o Senhor que nós estamos adorando, né? Se é Deus ou é o nosso próprio eu, propriamente dizendo, né? Verdade. Alguém tem mais algum comentário? Acredito que não. Podemos encerrar já, Bela? Podemos sim, Gustavo. Você olha para a gente, para encerrar? Posso sim. Uhum. Oremos então. Querido Senhor Deus, muito obrigado por este dia que nós tivemos. Obrigado também por este mais um estudo aqui que nós tivemos entre amigos, entre irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor nos proteja, nos guarde, envie os teus santos anjos para estar no meio de nós e que nestes últimos tempos o Senhor possa nos ajudar a estarmos preparados para que todos aqui possamos receber o selo de Deus, né? E que o Senhor nos ajude a estarmos sempre em Tua presença em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, muito obrigada, Gustavo, por coordenar o estudo. Obrigada pela presença de todos. Que Deus nos ajude, né? São temas muito importantes. Que Ele nos dê essa firmeza hoje, né? Essa escolha, que Ele possa transformar os nossos corações, né? Nos levar pelo Espírito dele à obediência perfeita. Que Deus nos abençoe. Vamos tirar, então, uma foto antes de a gente finalizar? Deixa eu ver aqui. Isadora, o Christian, o Caio, pode tirar pra gente, por favor? Ou Daiane, quem tiver aí. Eu posso tirar. Obrigada, Isa. Não vou poder abrir a câmera hoje. Suas câmeras, pessoal. Tá bom. Liguem as câmeras, peguem os livros. Avisa aí, tá, Isa? Beleza. Alguém mais vai abrir a câmera, pessoal? Bom, creio que não. Vamos lá, então. No 3. 1, 2, 3. Bem, vou tirar só uma reserva. Qualquer coisa. Mais uma. 1, 2, 3. Muito bem, vou mandar lá no grupo. Obrigada, Isa. Obrigada a todos pela presença. Deus os abençoe. Obrigada, Gustavo, também. Até mais, pessoal. Até. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, até semana que vem.